lucha por ella, lucha por ella. Ele não era o nosso melhor jogador, mas eu sabia que tinha o coração de um campeão. Só necessitava de uma oportunidade. Consigue con honor la copa del amor para sobrevivir y luchar por ella. Vivir y volver. Arriba va, el mundo está de pie. Go, go, go. Táxi! Se não puder fazer tudo, faça tudo o que puder. Compaixão por outros. Passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. Você sabe fazer um bom churrasco? É a parte nobre da picanha, bem cozidinha. Olha esse filé mignon, olha. Sabe escolher a carne certa? Como você pode ver, aqui tem vários tipos. Só, esse aqui é uma peça boa. Gosta de um bom churrasco? Olha que lindo que fica, que bonito. Às vezes, não é fácil fazer o que é certo, mas você sempre ficará feliz quando fizer. Honestidade, passe adiante. Uma mensagem da Fundação para uma Vida Melhor. O presidente regional do CREA São Paulo visitou o Unify. A palestra para os alunos das engenharias foi esclarecedora. O mercado nunca esteve tão bom para os engenheiros. Formado em 1973 pela Escola de Engenharia Civil de Lins, Francisco Curimori é o atual presidente do Conselho Regional do CREA São Paulo. Curimori falou para os alunos dos cursos de engenharia do Unify e ressaltou que o mercado está em franco crescimento. A nossa economia está melhorando e, por conta disso, a engenharia está em evidência, porque todo investimento a ser feito pela sociedade nesse desenvolvimento, toda a produção a ser executada, são executadas por engenheiros de todas as modalidades, seja engenheiro civil, engenheiro eletricista, mecânico, ou da produção, ou de computação, todos eles, né, são necessários nesse processo de avanço da nossa economia. Autoridade respeitada no meio da engenharia nacional, Curimori foi o fundador da Associação de Engenharia e Arquitetura de Lins e, antes de ser presidente, foi conselheiro do CREA São Paulo. O engenheiro explicou que o CREA é um conselho multidisciplinar, criado por lei e que tem como missão fiscalizar a atividade de engenharia e agronomia. Para dar credibilidade a este trabalho, são 230 conselheiros em todo o estado. A partir do ano que vem, o Unify também vai ter um conselheiro no CREA. A importância para o cidadão comum entender seria como se fosse um deputado estadual dentro do nosso conselho, para a pessoa entender. O conselheiro, ele é a pessoa mais importante do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Já diz o nome, conselho, portanto é constituído de conselheiro. O órgão máximo da nossa instituição são os conselheiros.
a composição de todos esses conselheiros nós chamamos de plenário, né? A Associação dos Engenheiros Local já tem um conselheiro, né? Que é o Rodson, e agora, ano que vem, a Unify também terá outro conselheiro. Então, São João da Boa Vista terão 2 conselheiros no CREA São Paulo. Além de esclarecedora, a palestra teve um tom otimista. A autoridade do CREA disse que o mercado nunca esteve tão aquecido. Segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil tem uma demanda de 60 mil engenheiros por ano, e as faculdades formam apenas 30 mil, ou seja, falta engenheiros no mercado. Aluno do 7º período de Engenharia Elétrica, Lucas quis saber o que o CREA está fazendo para barrar a vinda de engenheiros estrangeiros para o Brasil, já que a demanda está sendo bem maior que a oferta. Qual seria o prejudicial para a gente que está formando este ano e o ano que vem? Assim. Não, veja, nesse primeiro momento, a nossa preocupação é estabelecer regras para o ingresso de profissional estrangeiro. Então nós temos que estabelecer isso com os profissionais estrangeiros. Por que isso aí? Porque no Brasil nós vivenciamos alguns anos de crise. Não é justo agora que o país está bem, que os nossos colegas que pagaram a crise com desemprego, baixa remuneração, com subemprego, etc. e tal, com toda aquela tragédia que nós vivenciamos, agora que o país está melhorando, nossos colegas deixem de ter esse direito de participar desse desenvolvimento. Eu pedi para os deputados, a Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados aprovou uma audiência pública, onde vai participar membros do governo federal, que são responsáveis pela entrada de profissionais estrangeiros no Brasil, para nós estabelecermos algumas diretrizes, abrirmos porta com o governo para a gente estabelecer, vamos falar um português claro, de interior do estado. Não é porteira aberta, é porteira entreaberta. As informações que o presidente trouxe sobre o mercado de trabalho que está aquecido, te deixaram animado também? Me deixaram muito contente com as informações que ele trouxe para a gente. Nos próximos programas você vai saber mais detalhes sobre essa palestra e as novidades na área da engenharia que o Unify deve anunciar em breve. A maioridade penal foi tema de uma palestra proferida no Unify. A questão é polêmica, justamente por isso, um pouco de esclarecimento sobre o assunto é sempre bem-vindo. A partir de que idade uma pessoa pode ser responsabilizada pelos seus atos? 14 anos, 15, talvez 16 ou 12? A questão é complexa e, enquanto isso, centros de atendimento socioeducativos, as antigas FEBEMs, continuam recebendo menores infratores e a sociedade continua sendo vítima de delinquentes que, protegidos pela lei, roubam e até matam. Para muitos, a diminuição da maioridade penal seria a solução. O procurador Guilherme Ataíde é contra. Ele defendeu a ideia de que não tem por que a questão ser discutida neste momento no Brasil. Não será com a redução da minoridade penal que nossos problemas estruturais, nossos problemas crônicos, problemas que vêm desde a nossa formação histórico, cultural, serão resolvidos da noite para o dia. E juridicamente falando, haverá necessidade, como se trata de uma modificação na Constituição através de uma cláusula pétrea, que, como o próprio nome diz, é algo sólido, é algo que fundamenta a nossa república, há quem entenda que nós teríamos que forjar uma nova Constituinte para discutir esse tema. O tema é bastante controverso, até porque a redução da maioridade penal discutida hoje no Brasil já é realidade em países do Oriente, por exemplo. Em alguns deles, um adolescente que comete crime é julgado como responsável pelos seus atos e pode ir para a cadeia. Para o Brasil, o palestrante sugere que a prevenção talvez seja o melhor caminho. Para mim, o mais relevante é que, se cuidar do broto, a vida vai dar flor e fruto. E não nós temos agora que fazer essa mudança, que é um clique, na verdade, do nosso canal, e abrir as portas da penitenciária para jovens. Jovens de que idade? 16 anos, 17, 15, 14,5, 18. Esse é um limite político.
Para enfatizar seu ponto de vista, o promotor cita o Estatuto da Criança e do Adolescente Brasileiro, que, segundo ele, é bastante elogiado pela ONU, Organização das Nações Unidas. Nas primeiras letras do Estatuto da Criança e do Adolescente, nós lemos: toda criança tem direito à convivência, ao nome, à escola, ao lazer, ao pleno desenvolvimento mental e espiritual. Quem que pode ser contra isso? Outro assunto, também polêmico, abordado e defendido pelo promotor, foi a proibição de propagandas de bebidas alcoólicas. Façamos de conta que ao invés de bebida alcoólica, nós tivéssemos propaganda de heroína na televisão. Se nós tivéssemos propaganda de crack ou oxi. Quimicamente, estamos falando de substâncias psicoativas. E as estatísticas estão aí. O álcool, para muitos, é a droga nossa de cada dia, responsável por tantas mazelas do nosso dia a dia. E por que dirigir propaganda de bebida alcoólica ou qualquer tipo de propaganda a quem não tem capacidade de discernimento? Ninguém faz propaganda de bebida alcoólica para quem já é experimentado e já está na fase adulta. Olhe como que essas propagandas elas são desenvolvidas, onde que elas vão, a cor que é utilizada, o porquê das cores intensas, das cores alegres. Esse é o foco. Se uma criança e um adolescente não pode ter um cartão de crédito, não pode abrir uma conta bancária, não pode comprar, não pode exercitar atos de comércio, por que ele tem que ser o alvo? Não só dessa propaganda perniciosa, mas como de todas as outras. Por isso que eu citei o documentário que é feito pelo Instituto Alana, O Muito Além do Peso, e o Criança, a Alma do Negócio. A criança pode ser a alma de tudo, menos do negócio. E agora a gente fala sobre saúde. A boa postura corporal pode definir uma qualidade de vida muito melhor para nós todos. Veja os detalhes com Anita Najib, uma especialista no assunto, que falou com o professor Camilo Barbosa. A meu lado, a professora Anita Najib, coordenadora do curso de fisioterapia. Professora Anita, mais uma vez, bem-vinda ao Unify Acontece. Obrigada, Camilo. Anita, coluna, mal do século. Como é que a gente pode evitar esse tipo de problema? Com bons hábitos. Ao dormir, ao sentar-se, levantar-se. O brasileiro normalmente não tem bom hábito, né? Melhores posturas, por exemplo, no trabalho. A gente está muito acostumado, o pessoal no computador, celular, torto. Como é que a gente pode evitar isso no ambiente de trabalho? Bem, tem que haver um equilíbrio, né, entre o indivíduo que está no trabalho, a cadeira, a mesa, o monitor do computador, o telefone. Então tem que haver uma harmonia entre os instrumentos de trabalho, né, e uma educação postural. Né? Agora, aqui na clínica, vocês atendem centenas de pessoas todos os meses. Problema de coluna é um dos mais recorrentes? Sim, sem dúvida. E quais os tipos de problema que mais aparecem aqui na clínica? Bom, nós temos muitas queixas lombares, né, as lombalgias, que são muito comuns. As cervicalgias também são O que seriam as lombalgias e as cervicalgias? A lombalgia é uma dor lombar, na região lombar, que é a região no final da coluna, né, a coluna mais baixa. E a cervicalgia é a dor cervical, que é na região do pescoço. A maioria por postura? A maioria por postura. E quem que sofre mais hoje em dia? O jovem, o idoso, ou está uma forma generalizada? Generalizada. Muitas vezes até o idoso tem uma percepção corporal, algumas vezes melhor do que o jovem. Agora, existem algumas técnicas específicas para quem tem esse tipo de problema. Principalmente dormir, que a gente passa um terço do nosso dia, as 24 horas, em casa, né? O pessoal fala muito de deitar de lado, colocar um travesseirinho entre os joelhos. Isso é mito? Realmente existe? Como é que funciona isso, Não, amigo? é mais ou menos por aí mesmo, né? Tem que ter um colchão bom, o travesseiro de uma altura adequada. O travesseiro não pode ser muito baixo nem muito alto, porque ele vai desestabilizar a coluna. E como a gente passa muitas horas dormindo,
ele pode estar sobrecarregando a musculatura. E colchão ortopédico? Funciona? Sim, funciona. Não há necessidade de ser um colchão ortopédico, mas tem que ser um colchão bom. Não pode haver deformidades no colchão. A espuma do colchão tem que estar boa. Agora o corpo da gente vicia, Anitta, porque eu vou falar por mim, eu não consigo dormir direito. Eu deito certinho com o travesseiro, quando eu vejo eu já estou completamente atravessado na cama. Como é que a gente faz isso se dormindo a gente não tem controle das nossas atitudes? É difícil mesmo. É criar hábito? Sim. Persistência? É monitoramento, é autocontrole. Feito aí, algumas dicas para você que nos assiste sobre a questão de problemas da coluna. Próximo programa, com certeza, muito mais. E depois do intervalo você vai ver os novos rumos de um mercado que está em constante mudança, o de desenvolvimento de softwares. Voltamos daqui a pouco, até já.